Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live. Hoje nós vamos falar com o que fazer ou como fazer quando a sua equipe não entrega as metas. Como lidar com isso? Se você sente que está sempre cobrando do seu time e na realidade ou ele está estagnado, ou ele não atinge as metas, essa live é para você. Então fique aqui que nós vamos hoje te mostrar, eu vou te mostrar o caminho para mudar esse jogo aí. Para quem não me conhece, eu sou Dirlene Costa, eu sou especialista em liderança, mentalidade e performance. Eu ajudo líderes, empresários a destravar seus resultados, atingir as suas metas, a partir de mudança de estratégia comportamental e inclusive de mentalidade, de mindset. Janaína, seja bem-vinda, boa noite. Daqui a pouquinho a gente já dá início aí à nossa live, porque o Instagram, quando a gente entra ao vivo, ele começa a comunicar para as pessoas que a gente está ao vivo. Mas já já a gente vai começar. Enquanto o pessoal está chegando aí, por que eu falo isso, né? Porque eu fui líder 24 anos. Porque por muitas vezes eu senti o que os meus mentorados nas empresas sentem, o que alguns empresários que eu mentoro também sentem, que é essa angústia e essa solidão do resultado, de não entender por que eu estou fazendo de tudo, pelo menos eu acredito que eu estou fazendo de tudo, o líder acredita, e eu não consigo mudar os resultados. Eu estou sempre no esforço maior do que o resultado que eu tenho. E liderança tem um grande desafio que não é você atingir metas sozinho. Liderança, você precisa atingir metas através, deixa eu melhorar a luz aqui, eu coloquei em direta, mas mesmo assim está dando reflexo. Então, liderança é você conseguir atingir metas através da execução de outras pessoas. Então, imagina, você, por mais que você saiba o que fazer, e você espera que a sua equipe também saiba o que fazer, essa conta não fecha. Eu demorei muito para entender isso. Dos meus 24 anos, eu vou falar assim com vocês que uns 6 a 8 anos eu ralei bastante, porque eu acreditava que as pessoas, que aquilo era óbvio, que as pessoas entendiam, que bastava eu definir meta e cobrar, né, diariamente, semanalmente, mensalmente as metas, que as pessoas iam atingir. Isso não quer dizer que uma pessoa é ruim ou está descomprometida. Às vezes ela não sabe como fazer. Às vezes ela não sabe para que caminho ir para atingir aquelas metas, principalmente se a pessoa da sua equipe está enfrentando desafios que a gente chama de objeção. Se tem muitas objeções, essa pessoa pode estar paralisando. E você está só naquela cobrança de resultado e não está percebendo isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Na realidade, você pode ter feito tudo dentro do seu modelo mental, dentro do que você acredita. Mas será que é tudo mesmo? Será que tem aspectos que você está apegado? Será que tem aspectos de paradigmas que estão te paralisando? Será que tem questões de crenças que você acredita que no passado funcionaram e hoje
não funcionam mais e você está insistindo no mesmo modelo, replicando o mesmo modelo, acreditando que desta forma a sua equipe vai ter uma melhor performance. Esse é o ponto. Então, você pode ter feito de tudo tecnicamente, mas no seu modelo mental, eu te garanto que tem coisas a serem feitas, tá? Por que eu falo isso com, assim, tão veemente, né? Com tanta convicção? Às vezes os meus liderados, meus mentorados, alunos dentro de empresa, professora, por que? Alguns me chamam de professora, por que você tem tanta convicção disso? Claro que isso vem de muito estudo mesmo, muita pesquisa, muita validação, inclusive com os meus alunos e mentorados, mas vem da minha própria experiência, né? Eu sou a líder do passado, talvez o que você passa hoje é exatamente o que eu passei durante um bom tempo da minha jornada de liderança. Tem um outro aspecto, né? Raramente você vai encontrar um líder que foi preparado para liderar. A maioria foi colocado na liderança e vai caminhando assim. Depois faz um curso de liderança ou outro e vai melhorando. Mas pouco se ensina em como fazer uma equipe atingir os objetivos através de você, já que você é o líder. E esse desafio não é só para quem é líder corporativo, que trabalha em empresa. É um desafio também para empresários. Aliás, a gente encontra muitos empresários, muitos empreendedores, principalmente pequenos, que sofrem muito com essa questão de atingimento de metas versus execução da equipe. Então, essa live, ela é para quem lidera dentro das empresas ali, mas também ela é para quem empreende e tem equipe, para quem, os empresários, empresárias que me acompanham e que têm equipe. Vamos lá, vamos começar. Qual que é o problema atrás disso? Antes de eu te dar a solução, porque eu vou te dar a solução hoje. Antes de eu te dar a solução, eu quero te trazer qual é o problema. Por que as equipes não atingem meta? Tem uma série de questões, mas tem 4 aqui que eu quero te falar. E quero que você, à medida que eu for falando, que você faça o seguinte: você avalie se você comete algum destes erros, tá? Então, o primeiro problema que uma equipe não atinge meta é o básico: metas mal definidas, sem estratégia e tática. Então, o líder definiu uma meta, um resultado, principalmente se for quantitativo. Mas a gente tem metas qualitativas também, outros tipos de entregados. Então, o líder definiu ali aquela meta, definiu aquele objetivo. E aí, o que acontece? Ele começa a cobrar aquela meta, mas ele não definiu quais são as estratégias. O que é estratégia? É o caminho. E quais são as ações, a tática para que a sua equipe execute até chegar na meta. O líder, acredita que a equipe vai encontrar as estratégias e definir as ações e executar, e que vai atingir a meta dessa forma. Esta responsabilidade em definir as estratégias é sua, não é da sua equipe. Inclusive, os passos a serem dados. Dina, então eu vou microgerenciar?
Depende da maturidade da sua equipe. Eu não recomendo microgerenciar, mas quando a gente fala de metas, isso não é microgerenciar. Quando você define o resultado que você quer, mas também quais as estratégias que a sua equipe precisa executar. O detalhe do como, aí é da pessoa, aí é da forma. E mesmo assim, tem comos que precisam ser ajustados. Tem como que ele não está funcionando. E o líder precisa ficar atento àquele como e fazer o que a gente chama de ajuste de rota. Então, o primeiro problema são metas mal definidas, sem estratégia e sem tática. O segundo problema é a falta de acompanhamento, não apenas dos números, que eu sei que quem trabalha com metas numéricas, quantitativas, até acompanha os números ali, os indicadores, mas precisa acompanhar as ações, porque o que leva ao resultado são as ações. O que leva ao resultado são as ações. É as ações que vão fazer com que a tua equipe atinja a meta. Então, você precisa, com frequência, acompanhar não apenas os números. Se as estratégias que você definiu para o seu time atingir as metas, elas estão realmente sendo executadas. Problema 2. Gestão que a gente chama de gestão reativa. É aquele líder bombeiro que fica apagando incêndio o tempo inteiro. Ele chega do início ao fim. Isso tanto líder corporativo quanto empresários. Empresárias aí. Entra dentro da empresa e só apaga incêndio. Esse líder reativo, o que vai acontecer? Ele não tem tempo, nem energia, nem cabeça para quê? Para criar estratégias. E muito menos para gerir aquilo que foi definido com a sua equipe, porque ele está o tempo inteiro apagando incêndio. Depois eu vou fazer uma outra live falando dessa questão da gestão reativa e quanto essa gestão reativa ela prejudica o alcance de metas, o alcance de resultados, tá? Mas não é o tema da live hoje. E por último, o quarto problema é equipe sem engajamento. Antigamente a gente falava muito sobre motivação, até se descobrir que motivação só não era suficiente. Eu tinha que ter uma equipe engajada. O que é isso? Uma equipe envolvida. O que é isso? Uma equipe comprometida. Comprometida com as ações, comprometida com a meta, comprometida com a equipe. Isso é uma equipe engajada. Mas nenhuma equipe vai se tornar engajada porque você quer. Nenhuma equipe vai se tornar engajada porque você quer, porque é um sonho seu, porque é um desejo seu. Equipes engajadas requerem muito trabalho, requer dedicação. Por quê? Porque eu tenho que dar sentido para as pessoas, para aquilo que elas estão fazendo. Outra coisa, eu tenho que construir um ambiente favorável para a alta performance. O que é um ambiente favorável? Um ambiente organizado, um ambiente onde tem compartilhamento de ideias, um ambiente onde há escutativa, um ambiente onde há micro reconhecimentos de passos dados, que às vezes não é ainda o atingimento da meta, mas são os pequenos passos que estão sendo atingidos. Isso tudo faz com que uma equipe seja engajada. Então, se eu não tenho equipe engajada, eu vou fazer muito esforço para que essa equipe execute e também esteja envolvida aí. Vou contar uma história breve para vocês. Um gestor outro dia, muito sênior, tá?
de alta senioridade, com muita competência técnica. E só que ele tem um paradigma enorme e ele perde muita equipe e ele vive trocando de pessoas. E não percebe que isso, perceber no fundo ele percebe, só que o que acontece? Ele não quer encarar esse problema, porque ele tem um paradigma muito grande de que as pessoas têm que vir trabalhar com ele já prontas. E aí, esses dias eu estava conversando com ele, eu falei com ele, aí ele falou, não, as pessoas não estão funcionando, é porque o perfil está errado, a gente está colocando pessoas com perfil errado. Falei, realmente o perfil é uma coisa importante, porém, você pode trazer o melhor perfil para trabalhar com você. Se você não fizer gestão de pessoas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode trazer o perfil assim, supra-sumo, mas não vai funcionar. Porque cada empresa tem uma cultura organizacional, um modo de operar uma empresa, um setor, um departamento é diferente. O modelo de gestão de cada líder é diferente. Então, até essa pessoa, mesmo com um perfil muito bom, ela se adequar, existe um tempo ali. E uma boa parte dessas pessoas, elas vão ficar no mediano. Você vai ter que puxar. É difícil para os líderes aceitar isso. Que eles, boa parte, o número, vou te dar aproximadamente 60%, você vai ter que puxar. Você vai ter que empurrar. Você vai ter que desafiar. Porque todo mundo quer pessoas proativas, pessoas dinâmicas, pessoas que fazem, acontecem, criativas, aquela pessoa perfeita. Só que na sua equipe, dentro da liderança, do conceito chamado liderança situacional, que também não é o tema aqui, depois eu faço uma live sobre isso, se vocês quiserem, mas dentro do conceito de liderança situacional, 20% é acima da média. Então, 60%, e tem 20% ali que está no vermelho. Então, você tem 60% em média que você vai ter que empurrar. E como se diz, aceita que dói menos. E foi isso que eu falei com ele. Eu falei, você não vai sair dessa roda viva enquanto você acreditar nisso. Então, nós temos 4 problemas que fazem com que as equipes não atinjam metas. Metas mal definidas, sem estratégia tática, falta de acompanhamento, não apenas em números e nas ações, gestão reativa de líderes que só apagam incêndio, equipe sem engajamento, tá? Então a gente começa por aí. Agora, qual o impacto disso? O impacto sobra para você. É o que eu passei também. Pressão, muito desgaste emocional. Quantos líderes a gente tem doentes dentro das organizações? E empresários também. Pressão, muito desgaste emocional, frustração, porque é aquela sensação que você está fazendo de tudo e as coisas não acontecem, e a sensação de falta de capacidade, que isso é o pior. Sensação de que eu não estou dando conta. Então, quando você não cuida daqueles problemas, você, enquanto líder, vai sentir isso. E tem um último impacto, que é o medo do amanhã. O líder começa a criar uma resistência porque ele tem medo do amanhã. Ah, não deu o resultado, não aconteceu agora. Ele trabalha a partir do medo. E o medo, ele faz com que você seja reativo, não proativo. Ele faz com que você seja mais operacional ainda e menos estratégico. Então, precisa, primeira coisa, eliminar aqueles problemas que eu citei para você. Vamos agora falar sobre essa questão, uma questão antes dos passos que eu vou te dar para realmente você aplicar. Se você aplicar, no primeiro mês você já sente resultado.
Primeira coisa, você precisa mudar a sua mentalidade, porque não adianta eu te passar os passos, as estratégias, etc., se você não reprogramar a sua mentalidade, não trabalhar o seu mindset. Talvez você nem esperasse essa resposta minha, né? Nossa, mas a minha equipe atingir metas depende da minha cabeça, da minha mentalidade, do que eu estou programado. Sim, porque quem conduz o time é você. E o seu time vai ser muito reflexo da sua condução. Hoje também eu estava falando com outro mentorado, que ele também tem a expectativa de que a equipe se movimente, que a equipe faça ali acontecer. E eu falei, você é o maestro. Pensa numa orquestra, você é o maestro. O maestro não espera que os músicos deem a condução. O maestro, ele conduz os músicos. E é isso que um líder precisa fazer. O líder conduz, o líder dá o tom. E se o líder dá o tom, imagina, a sua mentalidade influencia nesse tom. O seu modelo mental influencia em como você comunica para a sua equipe, em como você se comporta frente à equipe, em como você se comporta frente à pressão. Tudo isso da sua mente, da sua mentalidade, vai influenciar. Por isso que eu falo, todos os meus programas têm a mentalidade. Eu sou especialista em mentalidade e metas para líderes, empreendedores. Mas se você, porque eu só mudei o jogo com a minha equipe e os meus resultados, quando eu reprogramei a minha mente sobre pessoas, quando eu reprogramei a minha mente sobre relacionar com o outro, quando eu reprogramei a minha mente sobre o que é comunicação empática, quando eu reprogramei a minha mente sobre o que é comunicação influente, porque eu vou te contar um segredo aqui, talvez você não saiba. Líderes não têm poder. Líderes só têm influência. Porque se a sua equipe quiser, ela não faz o que você está demandando dela. Então você tem influência, mas você não tem poder sobre essa equipe. Então você conduz, você dá o tom. A comunicação, como você relaciona, como você vê as pessoas, tudo isso está no seu modelo mental, na sua mentalidade. Se o seu mindset para essas questões está com muita crença, que o povo, né, chama-se crenças limitantes, que nada mais são do que paradigmas, se você tem muitas questões limitantes, que você acredita que tem que ser assim, que é uma verdade, que a sua verdade é suprema, você vai paralisar. E essa mentalidade apegada, cheia de verdades, é a que você vai dar o tom para a sua equipe. E é o que a sua equipe vai refletir. E aqueles que não vão seguir a sua mentalidade, sabe o que eles vão fazer? Que geralmente são os melhores. Eles vão te deixar. Eles vão deixar. Vão deixar a empresa. Eu escuto, né, de empresários assim: fulano foi para outro lugar por muito pouco, por causa de dinheiro, por muito pouco. A maioria das pessoas, a não ser que seja uma diferença muito grande salarial, mas a maioria deixa porque a liderança não está dando sentido, propósito para aquelas pessoas ou para aquela pessoa. Tá? Não está engajando as pessoas, não está dando sentido. Imagina, a gente, né, fica dentro do trabalho 8, 10 horas ali, se contar horários de almoço e tudo,
É uma vida que está ali. E aí o líder acha que não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não reconhece os saltos das pessoas. Isso chega a ser cruel. E quando estou falando só de reconhecimento financeiro, que também é importante, tá? Tem líder que estica a corda, vai esticando a corda até o limite. Até o limite. Eu sou prova disso, tá? Talvez o que eu vou contar aqui, ninguém saiba, nem meus mentorados, nem meus alunos. Eu fui gerente da maior rede de artigos esportivos do Brasil. Eu trabalhei por 10 anos, fui gerente financeira durante 6 anos. Isso muitas pessoas sabem. Mas com o tempo eu fui perdendo o sentido. Eu era líder. E aquilo eu estava transmitindo para a minha equipe. Eu percebia. À medida que eu fui perdendo o propósito, porque isso vinha de cima para baixo também, não acontecia, às vezes eu ficava muito irritada, eu vivia cansada, exausta, inclusive tive síndrome do pânico, mas a síndrome do pânico era muito mais por questões minhas de não saber lidar com toda aquela pressão. Mas a questão do propósito, do sentido, eu fui perdendo aquilo. E aí, quando eu recebi uma bela de uma proposta, foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, saí de Belo Horizonte para o Rio, me fizeram uma contraproposta. E eu não aceitei, porque eu percebia que esticaram o fio até o limite, para ver até onde ia. E ali eu aprendi, eu falei, eu não vou fazer isso com ninguém da minha equipe mais. Eu não vou fazer isso. Eu jurei para mim. E vocês que estão me ouvindo aqui nessa live, e quem for ouvir depois gravada, não estique o fio da sua equipe. Não estique. Não pague para ver. Não pague para ver. Porque você vai perder pessoas boas. E outra coisa, além de perder pessoas boas, aqueles que são medianos vão ficar cada vez mais medianos. Eu tinha que falar isso antes de dar estratégia para vocês, porque se o líder não muda o mindset, não vai funcionar, gente. Não vai. Você pode ter as melhores estratégias, tá? As melhores estratégias que elas não vai ter efeito efetivo do jeito que você gostaria. Então, trabalhem a mentalidade. E se você hoje tem dificuldade, tem líderes que não pedem ajuda. Aliás, eu tenho um líder aqui, acho que eu tenho um mentorado meu aqui, o Júlio, que foi meu mentorado. Está dando show, resultado lá em cima. A coisa que eu falo, se você tem dificuldade hoje, está travado, sua mentalidade, porque tem muitos paradigmas, você aprendeu, na minha época, eu também sou da época, gente, da época do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tive que reformular. Se você tem dificuldade de construir uma equipe de alta performance, de conduzir uma equipe de alta performance, busque um mentor. Busque alguém com bagagem para te orientar. Sabe por quê? Isso não é custo, isso é investimento. Isso é investimento. Eu sempre investi em mentores, em profissionais que pudessem me orientar a me tornar melhor. Porque a gente tem chega um platô que você não ultrapassa se você não tiver a orientação ali de outra pessoa, porque o seu modelo mental ele já está muito impregnado daquilo que você está acostumado. Galera, aproveita essa horinha de aula. Obrigada, Júlio. Júlio foi meu mentorado. Tá voando, voando. Competentíssimo. E faz tudo isso aí que a gente comentou aqui. Então, vamos lá. Vou te dar 3 passos. Podia te dar vários. Mas aqui é uma live curta e eu não tenho como
dar, né, passar tudo com profundidade. Boa noite, Vânia, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda e bem-vindos todos que estão aqui, o pessoal que chegou depois. Ah, Felipe, o Júlio é incrível. E você vê, o Júlio é incrível e ele buscou ajuda. O Júlio ficou comigo em mentoria 6 meses. Na humildade, ele buscou ajuda. Então, a gente precisa olhar, buscar alguém que possa trazer caminhos que a gente não está percebendo. Vamos lá para os passos. Primeira coisa, mude a sua postura de operacional para estratégico. Amanhã já chegar na sua empresa, se você é empresário, ou na sua empresa, se você é um líder ali corporativo, e muda a sua. Você tem que pensar: hoje eu não vou passar o dia apagando incêndio. Ah, mas eu não tem jeito, eu apago incêndio o dia inteiro, é problema o dia inteiro. Aprenda a delegar. Aprenda a delegar. Então, apareceu um incêndio, veja quem é a pessoa mais viável para você delegar para apagar aquele incêndio. Tenha janelas de tempo todos os dias para pensar em estratégias e táticas, né? Porque não são só estratégias. Você precisa ter táticas ali para sua equipe executar. Então, a primeira coisa é mudar a sua postura. E quando eu falo postura, tanto essa técnica, mas a postura até, sabe, chegar com outra energia, estar aberto às pessoas. Se você é aquele líder que chega estressado ou com a cara fechada, sabe, aprenda a sorrir, aprenda a cumprimentar as pessoas, leva a energia de alta performance para o seu time. Primeira coisa, isso, gente, não custa nada. Não custa nada, é gratuito. Então você já faz isso amanhã. A outra coisa que também depende de você, e isso muda resultado, aproxime-se da sua equipe. E não é para salvar, e nem fazer por ela. Porque às vezes o líder acha que ser um bom líder é ficar salvando a equipe, fazendo tudo pela equipe. Não é sobre isso. Aproximar da equipe é fazer perguntas, ter escuta ativa e dar orientações, que eu chamo de ajuste de rota. Fazer perguntas, escuta ativa e ajuste de rota. Isso precisa ser um mantra na vida de um líder em relação à equipe. Para de dar respostas para tudo. Sua equipe está trazendo uma questão, uma dúvida, faça a pergunta. Pense melhor, o que você faria nessa situação? Eu sei que você tem condições. Aí essa pessoa vai responder, você escuta. Aí você vai ajustar. Então, sua sugestão é ótima nisso. E não, nada demais, mas, que o mas anula. E eu quero acrescentar isso e isso aqui para você. Tá? Então, aproxime da sua equipe. Não seja um líder atrás da cadeira. Isso é uma coisa ultrapassada. Eu fui diretora por 14 anos. Eu fui gerente e depois fui diretora por 14 anos. Eu saía, primeiro a minha porta ficava aberta. Eu nunca trabalhei de porta fechada. Segundo, que eu saía todos os dias da cadeira e ia rodar ali. Quando eu assumi a equipe aqui no Rio, eu tinha equipes em 18 lugares. 18 lugares. Eu viajei esses 18 lugares. A minha filha era pequena. Eu tive que deixar a minha filha, deixava com meus pais para poder viajar. Eu fui a 18 lugares, todos os lugares. Eu sentei com essa equipe. Isso gera engajamento na hora. Porque a equipe pensa, nossa, essa pessoa não só cobra, ela está comigo. Ela está entendendo o que eu faço. Ela está junto comigo no barco.
Engajamento é, é, é uma motivação intrínseca. Então, essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Aproximar da sua equipe. Ah, Dirlene, eu já faço. Será que faz? Será que você pergunta? Você ouve atentamente e depois ajusta a rota? Ou você fica dando o tempo inteiro de resposta para cá, para lá, achando que você tem que saber mais do que todo mundo? Escuta pouco as pessoas. E por último, tudo isso aqui que eu estou te falando depende de você, não depende de grana, não depende da sua equipe diretamente, depende de você. E eu não tenho dúvidas que isso vai fazer a diferença. Crie um ambiente de alta performance. Deixa eu só ler aqui. Eu trabalho com a líder totalmente despreparada. Ela vive sempre dificilmente. Ah, Emilson, fala com ela para me procurar. Brincadeiras à parte, precisa de ajuda. E a empresa tem que perceber isso, entendeu? Precisa de ajuda. Porque às vezes o líder é despreparado porque ele foi colocado naquela situação ali. Inclusive empresários que criam uma empresa e nunca se prepararam para liderar. E acha que liderar é brincar de casinha. Não é. Então, aqui por último, o ambiente. Cria um ambiente de alta performance. O que é um ambiente de alta performance? Provocativo. Um ambiente onde eu desafio as pessoas a pensarem, eu reconheço pequenas vitórias, e de novo, eu não estou falando de reconhecimento financeiro, mas você está no caminho certo, é por aqui mesmo. Um ambiente de troca entre as próprias pessoas. Nos meus treinamentos, eu costumo muito fazer uma prática, uma dinâmica, onde eu misturo pessoas ali, e aí cada um tem um desafio, e aquele desafio, aquele grupo ajuda cada um com o seu desafio. Saem ali ideias maravilhosas. Aí o líder, ele trata a Mariazinha, o José, a Chiquinha, tudo aqui separado. Ele não integra o grupo em prol de um objetivo comum. Ele não estimula a troca de conhecimento entre as pessoas. E isso é fundamental. Isso é um ambiente de alta performance. Um ambiente de alta performance não é diferente do que um atleta vive. Não é. Se você olhar para os atletas de alta performance, todos têm rituais, todos têm um ambiente que provoca ele a ser melhor a cada dia. Todo atleta de alta performance. Aí o líder quer que a equipe atinja as metas, que faça acontecer, mas o ambiente não é propício para isso. Ambientes hostis, ou ambientes frios, ou ambiente onde não tem compartilhamento, ou ambiente que não é hostil, mas todo mundo ali, boca de siri, ninguém, sabe? Aquele negócio meio morto, assim, morno. Ambientes mornos. E vendas, então, o ambiente não pode ser morno. Eu falo de vendas porque eu treino muitos líderes de vendas, muita equipe comercial. Então, é isso, pessoal. É isso. Esse é o recado que eu queria deixar hoje para vocês. Quem chegou mais tarde, eu tenho buscado até fazer a live mais tarde, porque eu sei que o meu público, eles saem ali do trabalho até chegar em casa, né? Eu coloquei o horário de 20h15. Mas quem chegou mais tarde, eu vou deixar essa live gravada para que você possa assistir ela aí. Eu quero te fazer um convite para os líderes. No dia 19, semana que vem, 19/3, numa quinta-feira, de 19 às 22, sim, serão 3 horas, eu vou dar uma imersão. A imersão chama A Chave. Tudo isso que eu te falei hoje, na realidade, o que eu vou entregar nessa imersão? O detalhe de tudo que você precisa fazer para atingir as suas metas
a partir da sua equipe. Eu vou te mostrar como funciona a ciência da alta performance mesmo, tá? E aí, nós vamos trabalhar mentalidade, definição de metas e plano, como planejar, fazer um plano de ação para atingir as suas metas. Isso que eu vou ensinar nessa imersão de 3 horas é ouro, porque eu ensino, eu oriento os meus mentorados que pagam muito bem por isso. E aí, por que eu estou fazendo essa imersão? E essa imersão, ela não é só para líderes. Você pode, inclusive, convidar pessoas da sua equipe. Essa imersão é para todas as pessoas, líderes e não líderes, que querem mudar o seu patamar de metas, que querem mudar o patamar para ir para um próximo nível de atingir os seus resultados, tá? E vocês vão ver, a minha assistente está aí, Janaína, tem um link na bio. Na bio tem um link lá que você vai ver várias coisas e tem imersão à chave, que você pode fazer a sua inscrição. E também, Janaína, você está aí, Janaína? A Janaína vai colocar o link. Eu não sei se funciona link aqui no chat, tá, gente? Eu até pedi ela para colocar, mas eu não sei se funciona. Se não funcionar, o que que você faz? Você, só um minuto, você entra lá na minha biografia, tem lá link. Clica no link, no primeiro link que tem lá. Você clicou, já vai aparecer para você o painel, tem lá mentoria, meu LinkedIn, o Instagram, outras redes, mas tem também a primeira parte lá, a imersão à chave. Então você pode participar, você pode levar pessoas da sua equipe também para participar, porque o que nós vamos tratar ajuda tanto líderes quanto liderados. Todas as pessoas que querem mudar o seu jogo e ir para outro patamar. E se você já atinge metas e quer ir mais longe, a chave também é para você, tá? Então, não deixem de, quem chegou depois, assistir a live desde o início, porque eu passei bastante, está bem didática, e ao sair daqui, vai lá na minha bio e se inscreve na imersão à chave, tá? A Jana colocou aqui, eu não sei se tem como copiar, colar. Se não tiver, gente, é só ir na bio, tá? Ó, imperdível, imperdível. Muito boa noite para vocês. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui. Foi muito bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu aprendi muito no seu curso e tento usar até hoje. Obrigada, Emil. Seu Emílio foi meu aluno. Aqui tem meus alunos. Vânia, minha aluna de vendas. Selmo, meu aluno de liderança, se eu não me engano é ele. Os demais eu não conheço. Mas muito obrigada a participação de todos. E terça que vem também nós teremos live, tá? Eu vou buscar agora nas terças, às vezes a minha agenda é bem cheia, estar aqui com vocês toda terça. Um grande abraço, boa noite e até mais.